Se você acha que 80% de taxa de retorno é muito difícil, calma que a gente tem uma metodologia para te explicar e eu tenho hoje 7 dicas para você conseguir esses 80% da taxa de retorno. Como assim 80%? Sim, é basicamente conseguir que um ou outro não voltem. Alguns dentistas conseguem 100% de taxa de retorno. O primeiro ponto que eu quero mostrar para você é que o que acontece na taxa de o que você precisa para ter 80% de taxa de retorno é compreender isso daqui, que o paciente não quer fazer tratamento. Sim, você precisa entender que o paciente não quer fazer tratamento. O paciente quer dente na boca, o paciente quer não sofrer no dentista, o paciente não quer se incomodar, o paciente, ele quer ter um resultado. E nós da odontologia, como uma profissão muito técnica, nós ficamos muito tempo aferrados só à técnica e o paciente, ele quer uma coisa e a gente oferece outra. Por exemplo, a gente oferece para o paciente raspagem e ele não quer raspagem, ele quer saúde bucal, ele quer que o dente fique firme de novo, ele quer que aquela gengiva pare de encolher, ele quer parar de ter aquele gosto ruim, aquele cheiro ruim na boca, ele quer ter saúde. O paciente não quer o tratamento, ele quer o sonho, ele quer o resultado. E a gente precisa oferecer para ele o que ele quer. Quando a gente oferece o que ele quer, o paciente volta, porque ele fica mais satisfeito. Quando o paciente vai e ele está com uma dor de dente e a gente resolve a dor no dente, é óbvio que aquilo ali é um desejo claro, mas a gente precisa oferecer um algo a mais para ele. Quem já foi para uma loja e alguém ofereceu um algo a mais? Não tem mais alguma coisa? Olha, a gente tem isso daqui é maravilhoso, isso aqui é novo, isso é interessante para você. Isso faz a diferença na vida do paciente. Isso faz a vida no nosso atendimento. O paciente tem que entender que existem outras coisas que você sabe oferecer. Agora é o seguinte, tem dentista que não sabe oferecer prevenção. E o paciente entra, ele quer uma restauração, o paciente vai lá, orça uma restauração, faz a restauração, o paciente vai embora. O paciente vem, faz uma limpezinha, o dentista faz a limpezinha, o paciente vai embora. Mas o paciente não sabe o dentista não sabe que o paciente quer outra coisa, mas ele ainda não está consciente. O sonho do paciente é não se incomodar mais. É isso que o paciente diz. Eu não quero mais me incomodar com os dentes. Você vai catar as palavras que o paciente falou e você vai responder tudo em torno do você não vai se incomodar mais com os dentes, você não vai se incomodar mais com os dentes, e oferece uma manutenção preventiva sob um olhar da etiopatogenia, de por que ele tem, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, com tudo isso que eu falo no peridiário. Tem uma paciente que ela falou assim, doutora, eu não aguento mais. Toda vez que eu vou para o dentista, eu tenho um problema pior. Toda vez que eu vou para o dentista, tem um problema e não é um probleminha, não. Agora é problema grave. Sim, porque quando o paciente é jovem, ele tem problemas pequenos. Por exemplo, o paciente tem uma pequena cárie, o paciente precisa fazer uma profilaxia. Esses são os problemas do paciente jovem. Mas o paciente adulto, na medida de que a população envelhece, na medida em que o diabetes, doença cardiovascular, hipertensão, obesidade se tornam doenças de avanço galopante, na medida que o estresse da vida moderna aumenta, a gente vai ter mais problema inflamatório e as pessoas terão mais problemas periodontais. Terão. E a gente está só oferecendo tratamento curativo. E ninguém está oferecendo o sonho de não se incomodar mais, não ter problema mais, ter saúde bucal. E a paciente falou: não aguento mais, doutora. Ela não aguenta mais ir para o dentista e descobrir um problema que não é pequeno. Por quê?
Quem já não é tão jovem, o paciente maduro para cima, ele vai ter cáries radiculares. Cáries radiculares são aquelas cáries rápidas e devastadoras, porque o pH crítico para fazer uma desmineralização de resina não é tão baixo, é em torno de 5,5. E isso é de pH 7 para 5 é um pulinho. E por qualquer coisa, a pessoa tem cáries gigantes, que se tornam abscessos, que se tornam aumento de coroa clínica, pino e coroa. Na medida que a população envelhece, a pessoa começa a ter doenças periodontais. Imagina uma doença periodontal numa coroa cerâmica que o paciente fez, que dor de cabeça que é isso? E o paciente pensa assim: "Nossa, e eu não saio do dentista, porque eu fiz endo, fiz pino, fiz coroa, e agora me dói essa gengiva". Abscesso periodontal, retração gengival e o término da gengiva aparece. E o paciente fica muito incomodado, e não é problema pequeno. O paciente talvez tenha feito uma reabilitação com implantes, ninguém tenha conversado enfaticamente sobre a importância da manutenção preventiva ah, e o paciente não sabia. E para você, dentista, que está me ouvindo, para você não ficar achando que é mais uma balela de mais um dentista falando da importância da prevenção, da importância da prevenção, da importância da prevenção, e você talvez esteja pensando assim: olha, isso não dá dinheiro, porque o que dá dinheiro é ortodontia, é implantodontia, é harmonização orofacial. O paciente não quer pagar pelo dente, o paciente quer fazer botox, porque se fizer botox paga feliz. Sim, paga feliz, mas o paciente vai fazer botox, eh, uma vez a cada 6 meses e olha lá, e existe uma parcela da população que consegue alcançar isso, e existe uma parcela da população que não consegue pagar por isso. E por isso, eu estou dizendo para você, dentista, como eu ensino uma periodontia valorizada, que é possível você alcançar uma profilaxia com um bom preço, desde que você consiga conversar com o paciente. Que a profilaxia, pelo custo baixo que tem e pelo preço dos insumos odontológicos, se você conseguir essa taxa de retorno, você vai conseguir grandes resultados. E de quebra, o seu paciente vai agradecer um monte. Porque aquela minha paciente que está falando: "Eu não aguento mais, toda vez que eu vou para o dentista ter um problema novo", eu vou dizer para ela: "Eu tenho uma solução para você. Eu vou te explicar de onde veio a doença, para que você não tenha mais, e eu tenho um programa perfeito para que você não tenha problemas mais". E os olhos brilham e o paciente escuta. E isto vai ser oferecido de uma forma valorizada. Você, dentista, vai cobrar bem por isso, porque ninguém oferece isso. Isso é novo. O que não é novo, que é igual de todo mundo, é sentar o paciente e fazer prof, RAP ou jato de bicarbonato e ultrassom, porque isso todo mundo faz. Mas oferecer uma consultoria em saúde bucal com uma sessão que a gente chama de consulta extraordinária, mais uma profilaxia apaixonante e uma consultoria de saúde bucal, não é todo mundo que oferece. E isso é valorizado. Quanto mais tecnológico o mundo fica, quanto mais ligeiro o mundo fica, quanto mais atendimento automático robotizado a gente tem, você tem a oportunidade de fazer um tratamento super humanizado, diferenciado, e o paciente agradece demais. Isso tem um efeito, um impacto gigante. E mais, custo zero, tá? Amor e atenção não custa nada a mais. Só que é o seguinte, eu falo que o dentista tem que ter tempo livre, porque se estiver se matando de trabalhar, trabalhando um monte, não tem como fazer isso. O dentista que trabalha 10, 12 horas por dia vai ter tempo de fazer uma academia quando? Vai ter tempo de cultivar um hobby quando? Vai ter tempo de ficar com a sua família quando? Aí volta para ficar com a família, para quem tem criança pequena, fica exausto no dia seguinte e começa de novo. Isso se não tiver dor muscular, e com tudo isso de dor muscular, vai conseguir ter qualidade de vida como? É por isso que eu falo, eu ensino uma pério valorizada para o bem dos nossos pacientes, que vão ter a saúde bucal transformada, para o seu bem como dentista, que vai ter uma prática clínica pautada na prevenção de uma forma valorizada, que vai ter uma taxa de retorno, que é o tema dessa aula de hoje, e vai ter tempo livre para você cultivar o seu eu interior, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, para que você consiga atender com todo amor e carinho o paciente. Aí é o seguinte,
Talvez você trabalhe em algum lugar e você esteja por aqui trabalhando num batidão corrido, agenda corrida, com um tempo curto, e depois o dono da clínica vem e fala assim: "Olha, a gente tem que fazer um atendimento humanizado, carinhoso, atencioso". Horas, mas eu trabalho demais. Não tem como fazer isso. É humanamente impossível, por mais amor e carinho no coração que tenha. Então, o paciente, ele precisa ser mimado, cuidado, se você quiser fazer um tratamento diferenciado, mas não dá para fazer tudo isso se a gente está se acabando de trabalhar, né. O que a gente oferece para o paciente, que é manter o seu dente natural, tem muito valor. "Ah, mas o paciente não valoriza". Tem método para você conversar com o paciente, para você conseguir valorizar isso. Ou você acha que as pessoas valorizam, nascem valorizando um champanhe Dom Pérignon, por exemplo. Ó, custa não sei quanto, uma caneta Montblanc, um cristal Swarovski. Todo mundo nasce achando que isso é importante? Não, isso daqui é cultivado, é criado pela mídia, e a gente vai, isso é técnica de marketing, e eu traduzo isso para periodontia para você conseguir também. O ponto 2 que eu quero contar é que o dentista precisa ter conhecimento de etiologia e patogenia. O dentista. O dentista, em média, ele está tão focado no procedimento, e a gente aprende a execução do procedimento, e a periodontia clássica dos livros, dos artigos, ela está focada no procedimento, que é uma parte do sucesso dessa pério valorizada. É uma parte. Tem que ter conhecimento técnico. Só que é o seguinte, às vezes, estuda a periodontia e tudo se resume à raspagem. A raspar, raspa, e às vezes tudo isso se resume em limpezinha e acabou. E o conhecimento da etiopatogenia? Ah, professora, é mandar escovar os dentes. Não é só mandar escovar os dentes. Não é só mandar escovar os dentes. É a gente conseguir resolver os problemas do paciente. É a gente conseguir entender de onde veio essa doença, por que ele teve essa doença, o que a gente vai fazer para que ele não tenha mais a doença. O dentista precisa ter conhecimentos atualizados para saber por que é que apareceu isso. E não é falar para o paciente que é porque você não escova os dentes. O paciente não aguenta ouvir isso. Palestra de dentista que vai em empresa, instituição, fala assim: pessoal, tem que escovar os dentes e passar o fio dental. Para de falar isso. Todo mundo já sabe isso. Só que a população escova os dentes. Em média, escovar os dentes já é um benefício alcançado. Mas as pessoas continuam com doença cárie. Por quê? Porque o homem das cavernas não comia açúcar, não comia pãozinho, não comia bolacha. Hoje come. Os carboidratos refinados, eles alteram a microbiota, causam uma desbiose. E a doença cárie hoje é uma desbiose relacionada ao consumo de carboidratos refinados. Ponto. Será que você está sabendo o que é isso? Ah, e a doença periodontal é causada por uma desbiose relacionada ao desequilíbrio microbiano. Tem a hipótese dos patógenos chaves, e como é que você vai explicar isso para o paciente? Às vezes, a gente acaba ficando tanto no toca-toca do tratamento e esquece de se atualizar, ou esquece de fazer essa ponte sobre o que é doença, o que não é. Dentista, um dos pontos para você fazer uma diferença na vida do seu paciente é estar atualizado em relação à etiopatogenia. Etiologia, de onde veio, patogenia é o mecanismo de dano, entende isso, corta o mal pela raiz, reverte a causa. De onde veio esse problema, por que você está tendo esse problema. E quando o paciente entende que você, dentista, está sabendo por que é que ele tem essa doença, aquilo faz um sentido na vida dele e ele fica com você para sempre. E o paciente fala assim: doutora, agora eu vou ser seu paciente para o resto da vida, agora você vai cuidar de mim. Ó, às vezes o paciente reclama do preço, e nesse que reclama o preço, fala assim: nossa, tudo isso por uma profilaxia. E a doutora Franciane, ela falou assim, que o paciente chegou reclamando do preço. Nossa, tudo isso por uma limpeza? E depois ela ficou meio assim, ficou com algum mal-estar e falou assim: olha, eu vou te dar um desconto. Levantou da cadeira e falou assim: não, doutora,
O seu trabalho foi sensacional e para um profissional bom, a gente não pede desconto. O paciente reconheceu tudo aquilo que ela fez de diferente e falou assim: "Não, não quero desconto, eu vou pagar o seu preço, porque isso vale". Isso vale e pergunto se esse paciente não vai voltar. Claro que ele vai voltar. Então, o que a gente precisa é ter conhecimento, estar atualizado, saber o que é que a gente vai dizer para o paciente, para que isso tenha clareza. Ó, a gente está tão focado no procedimento que quando a gente começa a explicar o modelo atual da doença, o paciente brilha os olhos e fica assim: "Nossa, ninguém explicou para mim antes, ninguém falou isso para mim antes, nunca me disseram isso antes". E esse "nunca me disseram isso antes" tem que ter tempo para conversar. Esse tempo para conversar é uma consulta ou uma consultoria, mas é o tempo da consulta. O tempo da conversa tem que ser remunerado. Por quê? A gente vai para o advogado e paga para ter uma opinião, a gente vai para o médico e paga para ter uma opinião. É uma opinião. A gente vai dar uma opinião. Só que não adianta falar que o paciente não valoriza. A gente vai cultivar isso de importância. Existe método para isso. Como você vai conversar para fazer com que esse paciente entenda? A etiopatogenia da doença periodontal, ela hoje, ela é entendida pelos conceitos dos complexos microbianos de Sokransky, que é o que foi falado, mas em toda a aula eu abordo isso. Eu falo aqui no Peridiária que a minha proposta para você é poupar o seu tempo. Eu sei como é a vida de dentista. Hoje eu sou professora também, mas na temporada que eu passei dentista em tempo integral, o corpo cansa, a gente atende o dia inteiro, volta para casa e tem que ler artigo. Quando eu dava aula para especialização, eu ficava batendo para todo mundo assim: "Pessoal, tem que estudar, tem que estudar, tem que ler artigo". Depois que eu virei dentista em tempo integral, eu pensei assim: "Gente, eu não aguento. Se eu não dormir cedo, se eu não descansar o meu corpo, se eu não desanuviar a minha cabeça". Passei o dia inteiro falando com pessoas, fazendo cirurgia, super atenção, muita atenção, cansa o corpo, cansa a mente. Se não descansar, amanhã eu não estou inteira para atender, e se eu tô cansada, eu fico impaciente, se eu tô impaciente, eu não faço aquilo que eu tenho que fazer. Odontologia é minuciosa. E eu descobri que o dentista tem pouco tempo para estudar. Você pode ler todos os artigos de Sokransky, vai ter a hipótese do patógeno-chave, e nessa hipótese do patógeno-chave, isso explica essa etiopatogenia atual. E por conta disso, quando você consegue entender isso, você vai conseguir explicar. E aí você vai explicar de uma forma atualizada. Isso vai fazer sentido na cabeça do paciente e o paciente vai voltar porque ele quer, não porque a gente está exigindo. Isso vai ser bom. E, voltando a falar dos artigos, eu poupo o seu tempo. O seu tempo é corrido. O meu trabalho aqui como professora, e nem todo mundo vai conseguir estudar um artigo científico, e a formação de mestrado é para você conseguir entender como funciona a construção do conhecimento. Nem todo artigo científico é uma verdade científica, existem níveis, existem periódicos pelos níveis de os níveis de impacto e importância, e é quase perigoso um dentista sem formação de mestrado entrar no PubMed procurando as coisas, porque você não sabe o que que é um periódico de impacto, não é de impacto, qual que é importante, qual que não é, qual estudo você vai confiar ou não. Então, eu traduzo isso para a prática clínica. Acompanhe as aulas aqui, porque isso te facilita. É aquilo que eu posso fazer por você, aquilo que eu posso fazer para valorizar a odontologia. Bem, o ponto 3, a dica 3 para você conseguir 80% de taxa de retorno, é que a dica 2, você dentista precisa entender. A dica 3 é que o paciente precisa entender o problema dele. Este problema do paciente precisa ser compreendido por ele. Se o paciente não entender, acabou. E por muitos anos eu, muito professorescamente, eu falo, explico, 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 entendi que ele não entende. Porque se ele entendesse, ele voltava. Se ele entendesse, ele não ia responder: "Não, doutora, tá tudo bem". Não tá tudo bem, paciente. Hoje, no modelo ecológico da placa bacteriana, não é porque desinflamou ou parou de ficar com aquele aspecto horrível que resolveu. Não é. Quando a gente entende, quando o paciente entende
ou quando a gente explica de um jeito que ele possa entender e faz sentido na cabeça dele, ele entende que na outra sessão vai estar maravilhoso de bom, mas não tá bom, porque não é isso que vai resolver. Ah, e isto muda a vida do paciente, porque a gente consegue que o paciente compreenda o quanto isso vai mudar a vida dele. O quanto, por exemplo, aquela paciente que vive falando que eu tenho um problema atrás do outro, tenho um problema atrás do outro, o quanto ela vai parar de ter problema. Existe um jeito de conversar com o paciente, que são histórias, que a gente chama assim no peridiário de são as histórias que colam na cabeça, as analogias didáticas que a gente conta, os métodos chamados de storytelling, que é a contação de histórias para clientes, para que eles consigam compreender alguma coisa que você queira passar. E a gente aprende muita técnica na odontologia, mas a gente não aprende como a gente falar com o paciente para conseguir esse resultado. E é isso que a gente adotou dentro do periodiário para conseguir resposta. Então, por exemplo, a gente fala com o paciente e o paciente não dá valor para aquilo. Não dá valor porque o valor, a importância da pério, a importância de ter dentes naturais, a importância dele voltar é uma construção na cabeça dele. Assim como, por exemplo, o doutorado do meu marido, ele foi através da construção do mercado de cervejas artesanais. Quem gosta de cerveja artesanal? Cerveja artesanal é uma nova coisa que começou a aparecer. O brasileiro não gosta de vinho, como os europeus gostam de vinho, mas os brasileiros gostam de cerveja. Só que cerveja tem Skol, Brahma, Itaipava, tem essas coisas. Só que a cerveja artesanal, ela começou a ser uma diferenciação. E isso é um mercado construído. Ninguém nasce achando importante, gostando de cerveja artesanal. Da mesma forma como ninguém nasce achando prevenção importante, prevenção em saúde bucal, porque o paciente não sabe, existe uma construção da importância disso na cabeça dele, e tem método para isso. Ninguém nasce achando alimento orgânico importante, existe uma construção. Agora tem a onda dos veganos. É, a minha filha, ela prefere evitar comer carne, por uma questão ecológica. Construíram na cabeça dela uma consciência ecológica de que carne é danoso para o meio ambiente. Alguém nasce querendo ser vegano? É moda ser vegano? É moda não gostar de comer carne? Não, não é gostar de comer carne. Como diz a minha filha. Não, mãe, é o seguinte: vegetariano não está falando que não gosta de comer carne, mas ele escolhe não comer carne para não causar danos aos animais. O que é isso? É uma construção. Ninguém nasce achando profilaxia importante, ninguém nasce achando ir para o dentista importante. Nós vamos construir na cabeça dele a importância disso, o quanto isso é vantajoso para ele, o quanto isso é importante para isso, e tem técnica para isso. Isso muda a vida dele, né? Bom, o ponto 4, tá? O paciente precisa perceber que você é único para ele. O paciente precisa perceber que ele é único, que você é único. O paciente, quando ele entender que você não é igual a todo mundo, porque daí o todo mundo não importa, o todo mundo faz limpezinha rápida, o todo mundo faz baratinho, mas você que está me ouvindo aqui no Peridiária precisa entender que a gente explica diferente. A gente faz a profilaxia apaixonante diferente. O paciente precisa entender que ninguém faz isso igual você está falando. Ninguém está explicando isso. Ninguém está falando de prevenção. Ou pouquíssimos. E você vai ser único. Vou abrir um parênteses aqui, tá? Este conteúdo é gratuito, de presente, do fundo do coração para você. Mas, se você se tornar um dentista peridiária, que é um aluno de alguns dos meus cursos, você vai ter acesso a uma comunidade, que é o grupo de alunos do Facebook. Fazer parte de uma comunidade é fazer parte de uma tribo onde todo mundo pensa prevenção igual. É tudo de bom. Se você se sente assim, sozinho no mundo, onde só você é a louca da prevenção, é o louco da prevenção, só você acha isso,
Eu vou dizer que existe uma comunidade de pessoas que torce por isso, que consegue fazer prevenção dentro do contexto do seu consultório. Você pode fazer odontologia curativa, obviamente, e você vai conseguir que esses pacientes retornem de um jeito valorizado, pagando bem, com custo baixo, adorando o que você faz e entendendo que você é único. Quando ele entender que você é único, ele não larga de você. Esse é um dos princípios da fidelização. O que que é fidelização? Paciente voltar sempre. Só com você é diferente. Ele entende, faz sentido na cabeça dele, o que o dentista faz é diferente, é melhor, é mais agradável, realmente está trazendo resultado. Qual o resultado? Tá vendo que não teve mais doença bucal? Tá vendo que não tem mais sangramento? Tá vendo que parou a perda óssea? Tá vendo que controlou? Tá vendo que quando você ia em outro dentista ou em outra situação, ou o paciente fala: "Doutor, agora eu não largo mais de você. Toda vez que eu ia para o dentista tinha um problema novo. Agora que não, eu não tenho mais problema", né. Luzerlane mudou a vida de A a Z, ó que legal. E é isso, porque isso transforma a vida do dentista e a vida do paciente. Por que transforma a vida do dentista? Porque eu ensino você a trabalhar menos, ganhar mais e conseguir pacientes mais felizes, mais satisfeitos, e você vai ter tempo livre para a sua qualidade de vida. E a gente cuida do sistêmico do paciente. Só que aqui falando da Luzerlane aqui, né, quando a gente cuida do sistêmico do paciente, não adianta só ficar falando para o paciente que ele tem que cuidar do diabetes. E você come besteira? Igual médico, né, médico desse tamanho, obeso, fumante, e ele vem e fala assim: "Ó, tem que parar de fumar, porque senão você vai infartar". "Ô doutor, para você de fumar". Eu tinha um professor de semiologia bucal que ele era fumante, e ele dava aula de câncer e ele fumava, feito uma chaminé. Aí ele falava assim: "Olha, eu não tenho lesão bucal, então eu posso fumar". "Ah, para, professor". É, frase da Luzerlane, tá? "Parei de ser bronca para ser exemplo. Seja exemplo de qualidade de vida". Qualidade de vida dentro da pério é tudo a ver, sabe por quê? Por quê? Abrindo um parênteses, tá? Existe uma coisa chamada epigenética, e isso você, dentista que queira ser um dentista valorizado, precisa saber. Epigenética é o entendimento que os genes que estão lá nos cromossomos, às vezes eles ficam enroladinhos em novelinhos e às vezes eles desennovelam. Porque o nosso código genético é gigante. Pode ser que eu tenha, por exemplo, predisposição à doença periodontal. Isso daqui é uma coisa, assim, que eu tô fadada a ter doença periodontal, eu vou ter doença periodontal sempre? Não, não vai. Porque na epigenética, se eu começar a cultivar coisas, hábitos de vida saudáveis, e isso já é provado ser científico, os hábitos de vida saudáveis abrem genes de produção de proteínas ou componentes anti-inflamatórios e protetores e fecham os genes inflamatórios que causam danos. Se eu só como besteira, se eu só fico largado no sofá. Ontem eu ouvi na aula de pilates a mulher falando assim: "O meu marido trabalha muito com o cérebro, ele fica muito cansado e ele é sedentário". Aí eu fiquei pensando assim: "Tadinho, tão rico", porque ela estava falando da casa na beira do rio, casa nas Marinas aqui, né, tem a casa nas Marinas, que tem a piscina, que tem o não sei o que lá, tem não sei o que lá, e que, tadinho, não vai durar muito, não tem como, vai ficar safenado, não tem como. A única receita para ter saúde geral e saúde bucal é trabalhar a epigenética também, que é cuidar da qualidade de vida. Se melhora a qualidade de vida, alimentação saudável, atividade física, controle de estresse, tempo livre para você, que quer cuidar da saúde mental, você vai abrir genes protetores. Abrindo genes protetores, vai ter tudo de bom. Isto isso é científico, isso muda a vida. E agora sim, por que eu falo isso para você, dentista? Se você trabalha muito, possivelmente não tem tempo de pensar em comida saudável, não dá tempo de pensar em atividade física, não dá tempo de pensar em tempo livre para cultivar a saúde mental, emocional e espiritual e cuidar da família e ter qualidade de vida e saúde. A única forma é trabalhar menos. Como você vai trabalhar menos? Ganhando mais. Como é que você vai ganhar mais? Fazendo uma coisa que vale a pena para o paciente, que o paciente fala assim: "Uau, que legal". O item 6. O paciente, ele precisa receber uma pério confortável. A pério
confortável te diferencia dos demais. Pério confortável é usar um ultrassom que não dá choque, uma técnica que não incomoda, é fidelizar o paciente com agilidade, que é o ultrassom, e as pessoas falam assim: "Não gosto de usar ultrassom", pacientes não gostam de usar ultrassom, talvez seu ultrassom esteja antigo e talvez por isso que isso cause dor, mas confortável, com cheiros bons, com gostos bons, eu vou estar falando isso ao longo da semana, com produtos bons, isso vai fazer a diferença. Isso aqui é pério confortável. E no pério diária, ao longo da semana que vem, eu vou estar mostrando meu método e eu não uso instrumentação manual mais. Com todo respeito, isso existe, isso é científico e já tem todas as explicações de por que você não vai fazer isso. Só que não é para fazer só, a professora falou que é só para fazer ultrassom. Não é bem isso. Tem que seguir o método e tem que fazer do jeito certo. Então, o ultrassom traz conforto, sim. E o ponto 7 é que você tem que ser 100% coerente e honesto com o paciente em relação à data do retorno. Coerente e honesto é assim, ó, tem que fazer sentido na cabeça do paciente por que ele vai voltar tal dia. Ele vai voltar tal dia porque ainda tem sangramento da sondagem? Porque tem cálculo? Porque o controle de placa não está bom? Porque ele tem suscetibilidade à doença periodontal? Por que ele vai voltar? Não pode falar para o paciente que tem que voltar de 6 em 6 meses e acabou-se. Isso não cola na cabeça do paciente, o paciente não volta. Porque ele fala assim: "Não aconteceu nada, não deu nada, então eu não vou voltar". Em alguns momentos do método peridiária, a gente vai começar a espaçar esse paciente, porque esse paciente vai ter tanta saúde, que ele vai voltar menos. Portanto, é uma inverdade que ele precisa voltar de 6 em 6 meses. Ele vai voltar quando for necessário e você vai ser 100% honesto em relação a isso e ele vai ter resultados. Quando ele tiver resultado e ele entender que isso faz sentido, ele vai voltar na periodicidade que às vezes vai ser até combinada com o dentista. Para dar errado isso é dizer para o paciente: "Volta aí daqui 6 meses". Isso não funciona. O outro ponto aqui é ter novidades para o paciente. Sempre tenha novidades para o paciente. Quando você tem novidade para contar para ele, ele fica esperando. "Nossa, a doutora sempre tem uma coisa nova para mostrar". Sempre tem uma coisa nova para mostrar. Sempre tem alguma coisa para contar de novo. Sempre tem uma novidade científica. Sim, e é por isso que tá cheio de dentista peridiária que sempre acompanha as minhas aulas, porque eu sempre trago uma coisa nova também, e o dentista sempre tem uma coisa nova. Olha, vem ano, vai ano, e o dentista fala a mesma coisa, tem que escovar os dentes, passar o fio dental. O paciente não aguenta mais. Qual é a novidade da ciência que você tem para contar para o paciente? Qual é o produto de higiene bucal novo que você tem para mostrar para o paciente? O que é que você tem de sugestão? O que é que você tem para falar para o paciente? Você vai falar uma coisa de cada vez, bem falada, bem explicada, e o paciente vai esperar o dia da próxima sessão. O que será que teve de novo na odontologia que a doutora vai me contar? E ele vai ter a sensação de que, se ele vai com você, você tem uma novidade para contar. Se ele vai no outro dentista, o outro dentista vai falar a mesma coisa, escova os dentes e passa o fio dental. Isso não tem valor nenhum. Quando você for um dentista, onde a sua consulta vai ser um show, você vai ter sempre uma coisa nova, o paciente vai ficar sempre com você, e que isto vai fazer a diferença. E que isso vai fazer com que o seu paciente entenda que tudo isso é único. A Luzerlene falando dos dinossauros, tá? Hashtag você tem a chance de ser um dentista dinossauro, você tem a chance de se tornar um dinossauro mais rápido hoje do que há 10 anos.
Então, parabéns para cada um de você que está aqui assistindo essa aula, porque se você está assistindo essa aula, você tem as coisas novas, você tá preocupado em saber o que tem de novo na odontologia, e é isso que muda a sua prática clínica. É isso que o seu paciente vai valorizar, é isso que vai ser diferente. É por isso que no periodiário a gente consegue 80% de taxa de retorno. Alguns pacientes ainda não valorizam a saúde bucal e essa é a minha dificuldade. Então, Carla, valorizar a saúde bucal é uma construção que você faz na cabeça do paciente. É construir valor junto com o paciente. Por exemplo, tá? Um exemplo são, por exemplo, alimentos orgânicos. Ninguém nasce sabendo que alimento orgânico é importante. Como é que, já que ninguém nasce sabendo que alimento orgânico é importante, como é que alguém cria valor sobre eles? O que é que vai fazer você comprar um alimento orgânico mais caro? Quando alguém vem e fala os benefícios. E sobre saúde bucal, quando a gente explica os benefícios da saúde bucal, ai, mas eu explico. Então, você tem que conhecer as histórias que colam na cabeça para você conseguir explicar de um jeito que o paciente entenda, que faça sentido, que isso seja muito vantajoso para ele. E é mesmo. E por que é que a gente não consegue comunicar? Porque a gente aprende só a técnica, mas a gente não aprende a conversar com o paciente. Para vocês terem uma ideia, a carreira de enfermagem, a graduação de enfermagem tem aula de pedagogia, tem um módulo sobre ensino. A gente não aprende a ensinar nada e tudo fica assim empírico. E a gente fica sempre na coisa que tem que estar baseada em evidências, tem que estar dentro da ciência, sim, claro que tem que estar. Mas a gente não aprende a como comunicar isso que a gente aprende. A gente só é técnico. Então, Carla, uma dica. Tem isso internalizado. Aprende a conversar de um jeito que o paciente entende dentro dos métodos que eu apresento. Outra coisa, abre tempo e tempo remunerado. Ah, mas se eu investir tempo, eu vou ter prejuízo. E é por isso que eu ensino que tem que ser valorizado, tem que aprender a cobrar mais. O que tem acontecido com a odontologia? Como uma profissão muito técnica, a gente faz a técnica, executa a técnica, não tem tempo de conversar, esse tempo de conversar não está sendo remunerado, porque a gente criou uma cultura de que só aquilo que põe a mão e faz na boca do paciente que vai ser cobrado, e dá para fazer diferente, tá? A maior dificuldade é que os pacientes que têm sangramento sem tártaro, sem placa, esses não voltam. Falta explicar por que quem tem sangramento sem cálculo tem problema. Ninguém tá falando que cálculo é problema. E a gente ficou nessa faseção e ficou perseguidor de cálculo. Cálculo não é doença, é um mero fator retentor. Vai ter doença, não só quem tem cálculo, não, é quem tem patógeno. A hipótese do patógeno-chave explica, e aquilo que eu vou contar na semana que vem no evento, que eu vou mostrar a etiopatogenia, vai explicar também. Então, o paciente não volta, porque ele não entendeu, não faz sentido para ele, eu não tenho tártaro, eu não venho. Não, sangramento é doença. Mas, e aí? Como é que explica isso, né? Sula, você fecha um valor anual para acompanhamento e manutenção? Sim, eu fecho um valor anual. Por quê? Se você faz por sessão, o paciente vem, faz a sessão. Se você for um dentista bom, como eu ensino os dentistas a serem, vai ficar tão bom, que o paciente não volta mais. Mas não resolveu o problema dele. Dentro da hipótese da placa ecológica, da resiliência da placa bacteriana, que é o que eu vou explicar semana que vem, não resolve. Como não resolve, ele precisa voltar. Não é porque clinicamente está bom. Então, ele é em pacote anual. Outra coisa, é em pacote anual por quê? Porque o paciente precisa ter tempo para introjetar, introduzir na cabeça dele todos os conceitos da construção de valor. Eu construo o valor, mas se o paciente vê uma vez na vida, como é que eu vou construir isso? Impossível. É por isso que o periodiário dá certo. Porque eu vendo em pacote, e no pacote eu estou ensinando uma coisa diferente a cada vez. Esse acompanhamento inclui avaliação e profilaxia. Inclui uma consulta extraordinária, uma profilaxia apaixonante e uma consultoria em saúde bucal com produtos de higiene bucal prontos para ele. Isso é tudo. Isso muda a vida do paciente. Se eu falo sobre a qualidade de vida, se eu falo de qualidade de vida para o paciente, alimentação e exercício, eles geralmente não dão atenção. Então, Verusca, não dão atenção porque seu conhecimento é raso, então.
se aprofunde e faça essa ligação com a saúde bucal. Ó, tudo que é informação, Jornal Nacional, noticiário da TV, pessoal tem que beber água, hidrate-se, pessoal tem que passar protetor solar, tem que fazer atividade física. Ninguém escuta isso. Tem que comer direito. Eu falo isso aqui de uma maneira superficial, mas ele precisa ser um conhecimento aprofundado. Se ele não for aprofundado, ele não quer, ele não vai ouvir. Isso não vai dar resultado.